Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2024 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de Relações com Investidores, M&A e Distribuição Institucional. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, Flávio Neto e João Consiglio, nossos vice-presidentes. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Todos os participantes estarão assistindo à videoconferência durante a apresentação. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por escrito a qualquer momento através do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e empresa. Lembrando que o material de divulgação em português e inglês já está disponível para download no nosso site de RI, na aba central de resultados. Antes de prosseguir, gostaria apenas de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Félix para iniciar a apresentação. Por favor, Félix. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para divulgar o nosso quarto trimestre e também o fechamento do ano de 2024. Um ano que foi bastante desafiador, mas entendo que nós conseguimos cumprir a nossa missão, trazendo aqui uma evolução bastante significativa nos nossos resultados em relação a 2023, e como demonstra o gráfico, uma consistência nas nossas entregas, já vindo desde o início de 2024 até o quarto trimestre. Então, destaco aqui para a evolução dos resultados, culminando aqui com 125 milhões de resultado no quarto tri, e a geração de mais do dobro de resultado líquido em relação a 2023, batendo 441 milhões, e também o dobro do Return on Equity. Em 23 nós fechamos o ano com 5,2 de ROI, em 24 estamos fechando com 10,7. Acho que isso demonstra claramente a nossa a assertividade da nossa estratégia, a nossa disciplina de execução, num cenário, como eu disse anteriormente, desafiador, principalmente para o mercado de consignado. Indo para o próximo slide, por favor, para o slide 3. Aqui nesse slide, eu gostaria de destacar quais foram as nossas prioridades estratégicas, relembrar a todos vocês, e colocar aqui em perspectiva o quanto a gente conseguiu evoluir. Então, nós focamos muito na melhora da satisfação dos nossos clientes, e nos outros slides eu mostrarei mais evidências sobre isso. Então, melhoramos muito a nossa posição em relação a reclamações do Banco Central. Hoje nós somos o 32º colocado no ranking, caímos, o que é bom, 19 posições. Também focamos em melhorar a experiência dos nossos clientes e, consequentemente, trazer um cross-sell maior para esses clientes. Nós fizemos várias pesquisas durante o ano de 2024, entrevistas com clientes, com a equipe de vendas, entendendo as suas necessidades, o perfil do cliente, o que nós precisaríamos ajustar, seja no processo de venda ou seja no ajuste de produtos, para que eles tivessem uma maior adequação à necessidade do nosso público, relembrando, um público classe C, classe D, eventualmente classe E, alguns analfabetos. Então, a gente precisa muito entender esse cliente. E a gente conseguiu evoluir o nosso índice de cross-sell, e isso para a carteira toda, então é uma evolução bastante significativa. Também, relembrando, 2023, nós revisamos toda a nossa régua de onboard, fazendo com que a gente pudesse ter segurança para crescer durante 24. Em 24, então, nós crescemos, saímos de 8,7 bi de originação para 10,6 bilhões de originação, um aumento de mais de 20%. Isso com muita qualidade. Só para
dar um destaque aqui para vocês, né? Todas as nossas vendas de cartão consignado e cartão benefício são feitas são confirmadas através de uma videochamada, né? Onde nós entendemos, conversamos com os clientes para que eles tenham certeza, e nós também, né, que eles estão comprando exatamente o que eles querem, né? Então, é um respeito que a gente coloca aqui para esse público e o que eu entendo que faz com que a gente tenha uma carteira com bastante qualidade. Último ponto aqui, né, custos, né? Nosso banco é um banco de varejo, os nossos tickets médios são baixos, a nossa margem é apertada, então nós precisamos cuidar muito dos nossos custos, né? E o nosso índice de eficiência também demonstra isso, né? Nós saímos de quase 58% de índice de eficiência em 23 para 52,8%, né? Os nossos custos ficaram praticamente flat, na realidade até caíram um pouquinho em 23 em relação a 24, nominalmente. Então, isso demonstra, né, que apesar, né, de um crescimento de produção, de um aumento de carteira, um aumento da base de clientes, nós estamos conseguindo trazer o ganho de escala para o banco e, consequentemente, uma entrega de 10,7 de ROI, o que nós entendemos que é um número bastante robusto, né, e demonstra que nós estamos no caminho certo, né? Destaco que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? O banco ainda tem muito a crescer, mas esse número agora, né, um ROI de 2 dígitos, me dá bastante orgulho, né? E aqui eu queria dar um especial agradecimento aqui aos nossos parceiros, Corbans, né, os nossos franqueados que têm apoiado a gente bastante e toda a nossa equipe de funcionários aqui do Banco BMG. Né? Indo para o próximo slide, por favor, e aprofundando um pouquinho mais, né, na nossa visão cliente, né, eu gostaria de destacar, né, o banco hoje tem mais de 10 milhões de clientes, sendo quase 70% tem produtos de crédito, quer dizer, uma base de clientes ativada e uma base de clientes rentável, né, e quase 30% com produtos de seguro, né. E essa é uma unidade de negócios que a gente vem crescendo bastante, né, entendendo as necessidades desse público e a gente acredita que temos condições de crescer ainda muito mais com produtos novos de assistência, né, cobrindo várias necessidades que o nosso público tem e fazendo com que eles fiquem cada vez mais protegidos, né? E aqui os outros gráficos, como eu mencionei, de produção, que cresceu, e também de cross-sell. E um destaque aqui, né, para a criação de uma nova diretoria, né? Nós trouxemos o Bruno Capelinho, um profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado, que cuidará, né, entrou agora em dezembro, que está cuidando da diretoria de clientes, digital e growth, né? Então, acho que é mais um caminho para demonstrar o nosso compromisso em ser um banco referência no atendimento e no relacionamento com o público de baixa renda. E indo para o próximo slide, né, a gente já pode colocar aqui que nós estamos colhendo bons frutos nesse sentido. Quer dizer, não é que a gente começou isso agora, né? O Banco BMG é um banco reconhecido, quase que centenário, né, como pioneiro e acolhedor desse nosso público. Então, dentro do nosso foco de cada vez ter um melhor atendimento, né, nós conseguimos aqui resultados também expressivos, né, do ponto de vista de atendimento a cliente e da nossa qualidade. Né? A quantidade de reclamações do Banco Central caiu quase 60%, né, comparado aqui o segundo trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2024, né, um número bastante expressivo, e o volume de acionamentos na nossa central caiu 31%. Né? O que nós temos feito aqui? Né? Nós trabalhamos em conjunto, né, a área de atendimento, com a área de produtos, com a área de operações, aonde nós estamos constantemente identificando quais são as razões que os nossos clientes estão nos acionando e, através dessa matéria-prima, nós fazemos uma engenharia reversa aqui para melhorar o produto, melhorar o aplicativo, melhorar a jornada, melhorar os textos de comunicação, melhorar o script de venda, como, por exemplo, é o caso do nosso videochamada, e com isso o cliente fica muito mais esclarecido do que ele está comprando, do que ele está utilizando do nosso banco, né, e, consequentemente, ele acaba ligando menos para a central. Isso aumenta a satisfação e, ao mesmo tempo, diminui o custo de servir, né? Então,
com o nosso NPS de 77%, a gente entende que é um número bastante legal, né? Obviamente, sempre vamos buscar melhorar. E alguns reconhecimentos de mercado, nós tivemos aqui o prêmio Reclame Aqui, né, como o melhor banco da categoria, né, e também um prêmio da Mastercard sobre prevenção à fraude. Então, a gente vem crescendo e a gente vem crescendo com segurança e cada vez mais encantando e fidelizando a nossa base de clientes, né, graças a tudo isso que nós estamos falando aqui, e mais a parceria muito estreita que nós temos com os nossos franqueados, e nas nossas lojas e também dos nossos correspondentes. E indo para o próximo slide, aqui a gente fala um pouquinho de como nós trabalhamos, né, com este relacionamento, né? Então, falamos um pouquinho aqui de resultado, depois nós falamos das nossas prioridades que nós conseguimos entregar, né? Falamos também, né, do quanto que a gente vem melhorando no atendimento, né, e quanto a gente vem melhorando aqui, nesse caso, das nossas distribuições, né? A nossa distribuição. Então, hoje, nós temos aqui 23 agências, nós estamos presentes em todo o Brasil, né? São 825 lojas Help, e essas lojas Help ainda pretendemos aumentar em mais 75 lojas, né? Chegando a aproximadamente 900 lojas ou mais até o final do ano. Temos as parcerias com os nossos correspondentes bancários e temos, obviamente, um canal digital bastante potente, que através do nosso aplicativo, que os nossos clientes acabam se relacionando com o banco no dia a dia, né? Então, o que nós queremos aqui, ou estamos desenvolvendo, é essa multicanalidade, né? Como nós integramos os canais físicos com os canais digitais, como a gente cresce, né, com baixo custo, né? No caso da expansão das lojas Help, são os nossos franqueados que abrem as lojas. Nós temos aproximadamente 150, né? O restante é dos nossos parceiros franqueados. Elas estão sempre estrategicamente localizadas e são uma referência de atendimento aos nossos clientes. E o que a gente vem percebendo claramente é que muito, né, dos nossos clientes acabam eventualmente fazendo um negócio através do nosso aplicativo, querendo contratar algum produto, mas ele prefere ir até a nossa loja para ter a segurança que ele está evitando uma fraude, que ele não está caindo em nenhum tipo de golpe, né? Então, nós temos que respeitar isso e expandir os nossos canais, sendo cada vez mais produtivos, mais eficientes e também cada vez mais integrados, né? E esse tem sido um grande diferencial que o banco tem e que nós vamos continuar investindo nessas parcerias. E no próximo slide, falando um pouquinho aqui, né, da nossa plataforma, né, como a gente quer e vai evoluir, né? Então, são alguns dos pilares aqui que a gente entende que são habilitadores para nós podermos crescer com escala, com uma boa gestão de risco, com qualidade e com baixo custo, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu destaco, né, é a evolução para o cloud, né? O banco já está hoje com mais de 40% da sua plataforma em cloud, né? Nós pretendemos fazer uma evolução rápida nesse sentido. Agora, para fazer a evolução para o cloud service, nós precisamos também ter uma arquitetura de microserviços, né? Então, nós estamos reescrevendo todas as nossas soluções, as nossas aplicações, para depois fazer a migração para o cloud. Isso tem sido feito de forma bastante rápida, né? Nós iniciamos isso esse processo em janeiro de 2024. Em paralelo à parte de arquitetura, nós estamos fazendo um trabalho de digitalização e automação dos nossos processos operacionais em todas as nossas frentes. Isso vai trazer bastante segurança para o banco crescer e também uma escalabilidade bastante alta. Implementamos e estamos rolloutando um novo sistema de formalização. Esse sistema de formalização ele traz muito mais agilidade nos nossos processos de venda, aonde você tem apenas um cadastro e as ofertas já todas delineadas para que a nossa força de venda consiga trabalhar de uma forma muito mais eficiente, que o nosso cliente consiga
visualizar todas as oportunidades que eles têm de vendas, né, de compras, nesse caso. Estamos reorganizando toda a nossa base de dados, centralizando fazendo um cadastro único, o que é estratégico para que a gente tenha uma régua de CRM muito mais eficiente, que a gente entenda claramente as necessidades dos clientes e que a gente possa ofertar os produtos que efetivamente eles necessitam. E por último, mas não menos importante, utilizando inteligência artificial com foco na eficiência operacional do banco. A gente ainda não externalizou as aplicações de inteligência artificial para o front, ou para o cliente final, mas nós temos diversas iniciativas, na realidade são 18 iniciativas que nós estamos desenvolvendo dentro do banco, para que elas tragam mais eficiência dentro do banco. Quer dizer, o nome do jogo é eficiência operacional, o nome do jogo é foco no cliente e, consequentemente, nós teremos melhores resultados. E uma demonstração aqui que nós trouxemos, é essa diminuição do custo de servir, com um exemplo aqui do tempo de contratação dos nossos empréstimos. Quer dizer, toda essa infraestrutura que nós estamos redesenhando já vem trazendo bons resultados, e nós, com quase aí 1 milhão de propostas mensais, o tempo de contratação caiu 90%. Então, isso faz com que a gente seja extremamente competitivo na ponta. Tá? E agora eu passo a palavra para o Flávio para dar prosseguimento na apresentação. Obrigado, Félix. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Vamos começar aí já pelo slide 9, onde a gente apresenta a nossa carteira. É uma carteira que, como vocês veem, tem as duas partes laranja, que são os nossos produtos de consignado, em laranja escuro, os cartões consignados, em laranja claro, o empréstimo consignado. Essas carteiras, combinadas com a carteira de antecipação de FGTS, que está dentro ali daquela parte roxa, que é o varejo pessoa física, são carteiras que representam 68% do total da carteira do banco, e elas têm um perfil bastante conservador, o que nos dá bastante tranquilidade para, mesmo em um ambiente de taxas de juros mais elevadas, um ambiente que é desafiador do ponto de vista de inadimplência, da gente garantir que a gente está crescendo com solidez e qualidade. A gente fez uma reclassificação na apresentação desse trimestre, e a gente tomou a liberdade de fazer também a reclassificação no passado, para ficar bases comparáveis. Então, basicamente, a carteira que a gente tinha de varejistas que estavam classificada como carteira em runoff, a gente jogou ela para dentro da carteira varejo PF, uma vez que os clientes que ficaram, hoje a gente já não vê mais essa carteira reduzir, ela reduziu até o nível que a gente entendia adequado, e agora ela deve manter um nível de estabilidade. Por outro lado, a carteira outra carteira que ficava dentro de outras carteiras, e agora a gente está trazendo ela que é aberta, que é a carteira de consignado nos Estados Unidos, que é uma carteira que a gente vem adquirindo ao longo dos últimos anos. É uma carteira que deixou de ser estratégica para a gente, então a gente tem uma estratégia de saída dessa carteira, seja através de um runoff ao longo do ano de 2025, 2026, seja através da venda de carteira, e a gente inclusive já vem tendo conversas com alguns potenciais parceiros interessados na compra. Então, dito isso, a gente continua ao longo de 2025 focado no nosso negócio core, nos cartões consignados, no empréstimo consignado, e lá dentro do varejo PF, principalmente na antecipação de FGTS, e também no produto de crédito pessoal, que também foi um produto que, como vocês vão ver aí à frente, ganhou bastante tração nesse último trimestre. Além disso, temos também nossa carteira de atacado, que nesse trimestre apresentou um crescimento de quase 10%. Seguindo para o slide 10, a gente apresenta aqui a qualidade da nossa carteira. Como eu mencionei anteriormente, dado o perfil
conservador de 68% da carteira em secure loans, a gente consegue manter um nível de inadimplência bastante adequado, apresentamos um leve recuo aí no nosso over 90, com um índice de 4,4%. Nosso índice de cobertura, ele vem navegando já há bastante tempo aí em torno de 110%, nesse último TRI, mais precisamente 108,9%. E com relação à nossa despesa de PDD líquida de recuperação, assim como nossa inadimplência over 90, a despesa de PDD também teve um recuo, está em 5,4%, então que nos dá bastante conforto aí para seguir a nossa estratégia e seguir desenvolvendo o negócio. Seguindo para a página 11, começo a falar aqui dos nossos produtos, começando pela parte de seguridade. Como a gente havia mencionado anteriormente, a gente acabou se desfazendo e vendeu a operação de seguro de atacado, então o nosso foco cada vez mais na parte de seguros vem sendo o varejo, e aqui a gente mostra um bom crescimento, tanto do ponto de vista da corretora de seguros, quanto do ponto de vista da nossa seguradora. Então, olhando pelo viés da corretora, foram basicamente 980 milhões em prêmios comercializados esse ano, contra 814 em 2023. Olhando pelo viés da seguradora, foram 355 milhões contra 270 milhões em 2023. Então, é um business que vem crescendo e vem crescendo numa operação que ela é bem interessante, ela é bem rentável, né? A gente tem um índice combinado de apenas 72%, que mostra que a empresa tem uma rentabilidade bastante interessante, comparando com outras seguradoras do mercado. Uma receita que já está beirando aí os 200 milhões e uma quantidade de apólices de quase 10 milhões de apólices, o que nos coloca aí, pelo menos em volume de apólices, sem dúvidas, entre as maiores seguradoras do Brasil. Vou passar a palavra agora para o João para dar sequência na apresentação dos nossos produtos. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho falar sobre a nossa estratégia aqui do empréstimo consignado, que é um dos produtos core, no qual a gente investiu bastante durante esse ano de 2024 para retomar a posição natural que deveria ser a posição já ocupada pelo banco. A gente vinha sendo muito tímido nessa carteira de empréstimo consignado e ao longo desse ano crescemos aí de aproximadamente 2% da originação desse mercado para 4%. Ainda é menos do que a gente deveria ter como market share natural do banco, mas já é um número muito maior do que aquele que a gente vinha observando. Faz parte da nossa estratégia estar presente junto aos nossos parceiros e correspondentes bancários de uma maneira mais intensa, originar clientes que vêm rentabilizados e manter na carteira aquelas operações que a gente entende que fazem sentido e que dão retorno. E a gente vem numa estratégia de tudo aquilo que a gente decide não manter em carteira, a gente cede como parte da nossa estratégia. Se a gente olhar aqui o volume cedido, ele também acompanha a originação, então na verdade é uma estratégia combinada entre o que a gente origina e cede, e evidentemente no último trimestre a gente acabou tendo uma originação e uma cessão um pouco menor em função da paralisação que houve no final de dezembro em função das baixas taxas taxa teto do INSS, que não estava viabilizando novas operações para encarteiramento. A gente tem trabalhado com esse produto de uma maneira de buscar o cross-sell. A gente tem feito bastante cross-sell aqui nessa carteira, mesmo tendo menor spread histórico nos últimos 15 anos, a gente, com a eficiência de processos e a redução dos custos de servir, a gente tem sido capaz de operar com retornos
razoáveis, porque a gente, evidentemente, reduziu a oferta para aqueles clientes que eventualmente oferecessem maior risco, e estamos operando com tickets um pouco maiores para viabilizar essa carteira. A estratégia segue no mesmo sentido, mesmo com a evolução da taxa teto de INSS de 1,66 para 1,80, continua sendo spreads bastante apertados, mas a gente vai continuar trabalhando aqui para ser eficiente dentro daquilo que a gente consegue operar, infelizmente oferecendo menos do que aquilo que a gente poderia oferecer para os clientes que nos procuram. Se podemos ir para a página 13 e falar um pouquinho sobre o cartão consignado e o cartão benefício. Essa é uma carteira, a maior carteira consignada que temos no banco, uma carteira bastante estratégica que a gente vem crescendo período após período de uma maneira consistente. A gente tem aqui melhorado todos os processos, melhorado a formalização, como o Félix mencionou, temos feito a formalização através de uma chamada de vídeo com todos os clientes que adquirem esse produto, no sentido de identificar se a venda foi bem feita, se o cliente compreende perfeitamente aquilo que está comprando, identificando as necessidades do cliente, e isso tem trazido uma satisfação bastante grande dos clientes, refletido nos índices aí de NPS e etc. Essa é uma carteira que a gente vem incentivando a utilização do cartão como meio de pagamento, e hoje mais de 60% da originação dos cartões já são feitas através das compras nos cartões. Então, essa é uma carteira que vem crescendo organicamente de uma maneira muito interessante e é um dos focos e produtos core do nosso banco. Podemos ir para a página 14, por favor? Na página 14 temos aqui o varejo PF, e dentro dessa carteira a gente tem dois produtos que são produtos core que a gente tem incentivado bastante: a antecipação do FGTS, que no primeiro semestre de 24 acabamos fazendo uma cessão de 1,2 bi, por isso que a carteira acaba tendo um dente ali no terceiro trimestre, mas que é uma carteira que imediatamente após essa cessão a gente volta a crescer consistentemente. E o nosso crédito pessoal, o crédito na conta, que é um produto estratégico, onde a participação desse produto dentro da estratégia do banco ainda é menor do que a gente entende que seria o ideal. Então, é um produto que vem crescendo de maneira segura, consistente e muito rentável para o banco. Se podemos ir para a página 15, por favor. E na página 15, falar um pouquinho do nosso atacado, onde ao longo do ano a gente fez uma reformulação das equipes. Temos crescido de uma maneira consistente e agora com um pouco mais de velocidade, mas muita segurança, com clientes muito bons e com segurança nas operações bastante garantidas. As operações estruturadas aqui refletem basicamente um comportamento de estabilidade, e isso acaba refletindo que apesar de termos um crescimento muito grande aí na originação com parceiros, essa antecipação não tem crescido na mesma velocidade. O que temos aqui para ressaltar é que, junto com a parceria com a nossa investida Araújo Fontes, o banco tem se destacado na originação de operações de TVM, né, títulos de valores imobiliários, e na geração de receitas não crédito, participando em 44 ofertas como banco coordenador e 30 ofertas como coordenador líder. Aproveito aqui para passar a palavra para o Danilo. Obrigado, João. Indo para o slide 17,
Gostaria de reforçar aqui o crescimento da nossa margem financeira, impulsionado principalmente pelo resultado dos produtos core, como crédito pessoal, também crescendo e contribuindo para a geração de receita. Isso tudo num cenário de consignado muito desafiador. Mas eu acho que o grande destaque, né, eu vejo aqui como grande destaque dessa tela, principalmente a margem financeira após o custo de crédito, que, reforçando, além da despesa de PDD, tem também as despesas de comissão. Essa cresceu 17,9% ao longo do ano, saindo ali de 8,5% para 9,2%. Esse aumento foi possível, obviamente, dado o foco nos produtos core, o remix dos ativos que aconteceram, mas principalmente pela melhor qualidade dos ativos do banco. Em grandes números, a despesa de PDD reduziu 5,2% em ano contra ano, mesmo com um crescimento de 10,5% da carteira. Vindo para o slide 18, falando um pouco sobre eficiência operacional, esse também é um tema de bastante destaque, como o Félix bem disse ao longo da apresentação, corroborado ali pelo Flávio e pelo João. O trabalho de ganho de eficiência do banco tem sido visto a passos largos, né? Nossas despesas, quando comparadas ano contra ano, reduziu 0,3%, praticamente andou de lado. Mas quando a gente olha o crescimento do processamento de 10,4 milhões de propostas, que cresceu quase 30% nesse último ano, um crescimento de mais de 10% da carteira e um aumento de mais de 15% das nossas transações de PIX, demonstram realmente essa eficiência que o banco tem buscado e a escalabilidade que nós temos construído. Nosso índice de eficiência sai de quase 58% para 52,8%, apresentando justamente essa busca, né, constante. No gráfico aqui dos trimestres, vemos essa redução paulatina e constante, e do lado aqui das despesas de provisão operacional, já líquida, temos também uma redução quando comparado ao anual. Relembrando que dentro dos trimestres pode ter alguma variação, mas é importante a gente não perder a floresta vendo apenas as árvores, né? Esse é um tema sensível e conseguimos ter uma redução aqui de quase 1% nessas despesas ano contra ano. Vindo para o slide 19, a visão do resultado operacional, a qualidade do lucro líquido construída no banco do Banco BMG ao longo de 2024 também é expressivo. Apesar do lucro ter dobrado, né, pouco mais do que dobrado esse último ano, nossa margem operacional, nosso resultado operacional cresceu quase 4 vezes, saindo de 180 milhões para 678 milhões, reduzindo também através desse crescimento do resultado operacional nossa base, por exemplo, de prejuízo fiscal, de crédito tributário, de prejuízo fiscal, o que demonstra a qualidade do resultado cada vez mais. E falando em capital, indo para o slide 20, falar um pouco de ALM e captação, como nós viemos reforçando aqui ao longo dos últimos trimestres, através de uma gestão conservadora de liquidez, o BMG, ao longo de 2024, alongou seus passivos. Consequentemente, ele reduziu seu caixa como esperado. Alguns destaques desse alongamento é o prazo médio das nossas captações, que estavam em 21 meses, expandimos ela para 26 meses. O LCR, que é a liquidez de curto prazo, um dado do Banco Central que mede a liquidez de até 90 dias, nós praticamente dobramos nesse último trimestre. Chegamos aqui em 675. Mas um dos destaques muito interessantes foi a retomada do Banco BMG no mercado institucional. Um crescimento de 87% ano contra ano, e esse funding representando já 29% da nossa participação total. A importância disso vem justamente da redução dos depósitos a prazo, que apesar de ser um bom instrumento de funding, principalmente quando a gente observa aqui a captação no varejo, o banco já tinha batido seus thresholds de depósito compulsório, e também esse tipo de produto vis-à-vis uma letra financeira, uma debênture financeira, ele tem também o custo do FGC. Então, o all-in das operações que o banco tem feito tem permitido sua redução de prêmio de risco e redução do custo all-in das captações. Agora sim, falando um pouco de capital, indo para o slide 20, o Basileia desse trimestre, no slide 21, o Basileia nesse trimestre foi impactado pelo MTM dos títulos públicos e também com a redução no nível 2, visto o fluxo de vencimento das letras financeiras subordinadas. O nosso nível 1 permaneceu em dezembro acima dos 10%, e também trazendo aqui sobre os impactos regulatórios de 2025, que estão na conta de capital. Então, o Basileia simulado em 1º de janeiro de 2025 seria de 12,8%, já com a primeira fase
das implementações da Resolução 4966. E também trazendo aqui um olhar sobre a questão da Lei 14.487 e o RWA operacional, que não teremos impactos significativos. Especificamente aqui com a Lei 14.467, o banco tem uma capacidade de absorver e a aceleração dos créditos tributários. Então, realmente, o principal impacto aqui fica com relação a 4966, mas mantendo também os níveis de capital confortáveis. Fazendo um link com a fala do Flávio, quando ele coloca ali a questão do consignado nos Estados Unidos como não estratégico, gostaríamos aqui de destacar como que ficaria o Basileia do Banco BMG, simulando a saída de 100% daquele ativo e já com a implementação dessa primeira fase da 4966. O nosso Basileia total seria de 14,2 e também o Quarter One seria de 10,7. Para as telas finais, eu gostaria de passar novamente a palavra para o Félix. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos. Antes de passar aqui para as perspectivas, eu gostaria de fazer aqui um breve resumo. Nós, em 2024, dobramos o nosso lucro, as nossas margens cresceram, apesar de toda a dificuldade de mercado, aumento de taxa de juros, achatamento da taxa teto e assim por diante. Conseguimos administrar os nossos custos, a gente praticamente zerou o crescimento de custos, na realidade teve uma redução ainda marginal. O nosso resultado operacional quadruplicou, ano contra ano. Mantivemos uma Basileia acima de 13% e o Quarter One acima de 10%, e um balanço mais reforçado. Então, acho que esse resumo, esses números demonstram o nível de engajamento e o nível de responsabilidade que nós temos em fazer que o Banco BMG tenha um crescimento sustentável. Esse é o nosso mote aqui dentro de casa, é que a gente cresça, mas cresça em cima de bases bastante sólidas. E indo para o próximo slide, e falando um pouquinho de perspectiva, o que significa isso para nós? Nós temos que continuar crescendo. O primeiro ponto aqui é que nós precisamos ter uma base muito sólida. Então, nós estamos investindo bastante, como eu já mencionei anteriormente, numa plataforma tecnológica que seja estável, que seja escalável e que seja bastante flexível, até porque o mercado ele é um mercado bastante dinâmico. Então, a gente precisa desta agilidade para poder capturar as melhores oportunidades. Segundo, a mesma coisa em relação à nossa área operacional. A nossa área operacional precisa ser totalmente digitalizada, totalmente automatizada, o que vai trazer também baixo custo e uma alta segurança, um bom controle de riscos. E o terceiro pilar, nós estamos reorganizando, como eu já disse anteriormente, toda a nossa base de dados aqui dentro do banco, fazendo um data lake novo, para que a gente consiga ter um CRM muito mais assertivo, o que vai ajudar bastante, nas nossas abordagens comerciais, seja através dos nossos aplicativos, seja da Rede Help, ou mesmo para ajudar os nossos correspondentes bancários e, consequentemente, aumentar a satisfação dos nossos clientes. Então, esses são os alicerces que nós estamos investindo bastante, já começamos isso em 2024, já começaremos a colher bons frutos a partir agora do ano de 2025. E falando um pouquinho aqui dos outros pontos, primeiro, o banco escolheu focar na classe C, D, E, de baixa renda, consequentemente, e aposentados e servidores públicos. E isso aqui é um público gigantesco, são quase 40 milhões aqui de aposentados e pensionistas do INSS. Teremos mais 15 milhões de pessoas se aposentando nos próximos 5 a 6 anos. São 13 milhões de funcionários públicos. Nós ainda não temos uma relevância no segmento de funcionário, no consignado de funcionário público. Essa é uma das prioridades que nós temos para 2025. E ainda existe o mercado do consignado privado, que nós temos bastante interesse, são quase 50 milhões de pessoas, mas, obviamente, nós precisamos entender exatamente como será a dinâmica para a gente refinar e definir a nossa estratégia. Estamos fazendo a nossa lição de casa, mas claramente ainda carece um pouco de esclarecimentos para que a gente possa
ter uma estratégia clara de como nós vamos abordar esse público. Então, o nosso mercado endereçável é bastante amplo, né, e como vocês sabem, acabamos de mostrar, né, nós temos hoje 10 milhões de clientes aqui dentro de casa, então tem bastante espaço para a gente expandir, né, o nosso crescimento. O outro ponto que é fundamental é o nosso mix de produtos, né? Nós temos produtos com alta aderência a esse público, sejam eles produtos de crédito, sejam eles produtos de investimento e produtos de seguro, né? Hoje no mercado não existe uma seguradora focada nesse público de mais baixa renda. Nós entendemos que aqui tem um ótimo potencial se nós efetivamente entendemos essa necessidade e oferecemos os produtos adequados para esse público, né? Canais de distribuição nós temos para isso, né? Como são as nossas lojas Help, as nossas franquias e lojas próprias, que já são mais de 800, né? São 825, né? E a gente vem numa expansão forte dessas lojas. A gente entende que esse é um ponto de diferencial competitivo do Banco BMG, não só pela presença física, mas pela localização e pela qualidade de atendimento e o baixo custo de servir, né? Temos também, já temos um bom aplicativo e cada vez mais a gente vai investir para que esse aplicativo e também abordagens através de WhatsApp, etc., sejam cada vez mais frequentes, que a gente consiga fidelizar mais os nossos clientes e os nossos correspondentes bancários, né, que estão aqui dentro do DNA do banco, né, e que a gente vai continuar trabalhando e prestigiando cada vez mais, né? Então, em resumo, né, nós estamos trabalhando fortemente para que a gente tenha uma plataforma extremamente moderna, atualizada, estável, para a gente poder crescer, né, com segurança. Temos um público que a gente conhece bem e que a gente pode atender e explorar cada vez melhor. Temos os produtos e serviços adequados para esse público, mas obviamente a gente quer e vai evoluir nesse sentido. E por último, mas não menos importante, canais extremamente poderosos para a gente fazer a nossa distribuição, né? E indo para o próximo slide, né, e também falando um pouco mais dos detalhes da nossa estratégia para 2025, né? Primeiro, como eu mencionei, né, aumentar o nosso mercado endereçável, né, com os públicos aqui de consignado público, que ainda podemos aumentar bastante, o próprio INSS e o que está por vir aqui no consignado privado. Trabalhar cada vez mais na eficiência na gestão de custos, né? Acho que a gente demonstrou nesses últimos 2 anos, né, como a gente consegue administrar bem os nossos custos. Isso tem que ser um diferencial competitivo do banco, né? Digitalizar a vida dos nossos clientes e os nossos processos, para a gente ter mais agilidade, para a gente poder crescer com qualidade. Ampliar a oferta de produtos de acordo com a necessidade dos nossos clientes, né? Alavancar o diferencial que nós temos, que são os nossos canais, e integrar cada vez mais uma visão cliente aqui dentro do banco, né? A gente precisa e está desenvolvendo uma visão cliente, o que vai ajudar bastante na nossa tomada de decisão. Consequentemente, né, pretendemos continuar na nossa evolução de entregar cada vez mais resultados para os nossos acionistas, né, de forma sustentável, né, tendo rentabilidade, qualidade de ativos, qualidade de capital e um balanço cada vez mais sólido, né, e previsibilidade nos nossos resultados, né? Então, esse aqui é um pouco do nosso pano de fundo para 2025. Entendo que ainda temos muita coisa para fazer, mas com essa equipe aqui espetacular que nós constituímos, né, e com o apoio do nosso Conselho de Administração e com a parceria dos nossos canais, eu tenho certeza absoluta que continuaremos a passos largos a entregar bons resultados do Banco BMG. E aqui eu passo a palavra para o Danilo novamente. Obrigado, Félix. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Apenas relembrando que as perguntas podem ser enviadas por meio do ícone Q&A que aparece na barra inferior da tela, informando apenas o nome e a empresa. E a nossa primeira pergunta vem do Pedro Ávila, da Vars Research. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Comparando o final de 24 com o final de 23,
a gente vê a inadimplência do cartão consignado passando de 1,60 para 2,30 e a inadimplência do cartão benefício passando de 0,70 para 1,50. Podemos considerar que essas carteiras atingiram a maturidade e esse patamar de inadimplência não deve mudar tanto? Flávio, você poderia nos auxiliar com essa resposta? Claro, obrigado pela pergunta, Pedro. Vamos lá, acho que aqui são questões diferentes quando a gente olha para o cartão consignado e para o cartão benefício. O cartão consignado, ele já é uma carteira que já amadureceu faz algum tempo, ele já tem uma carteira bem robusta, que tem um ritmo de crescimento um pouco mais lento. Isso faz com que o fato dela estar anteriormente com uma inadimplência mais baixa tinha a ver com vendas de carteira em atraso, que a gente acaba fazendo de tempos em tempos, e por isso ela agora caminha para um patamar ligeiramente mais alto do que a gente via anteriormente. Do ponto de vista do cartão benefício, a dinâmica é diferente. O cartão benefício é um produto mais novo, um produto que foi lançado tem menos de 2 anos, e, portanto, ele ainda está, a carteira ainda está crescendo, e obviamente que à medida que a carteira cresce, a inadimplência ela tende a crescer na sequência, né? Então, ela ainda vai buscar um patamar de inadimplência que a gente deve ver no momento de estabilidade. Dito isso, a gente espera que durante bons anos o cartão benefício ainda trabalhe com uma inadimplência ligeiramente abaixo daquela do cartão consignado, pelo fato de a idade média do cliente de cartão benefício, até pelo produto ser mais novo, está abaixo da idade média do cliente de cartão consignado. Falei de inadimplência, mas acho que vale também comentar a respeito de PDD. Com relação a PDD, a dinâmica muda bastante no ano de 2025. Com a implementação da 4966, a gente passa a adotar o critério não mais de perda incorrida, mas agora de perda esperada. Com isso, a despesa de PDD tem bastante correlação com o crescimento da carteira. Então, numa carteira mais estável, como é a de cartão consignado, você tende a ter uma despesa de PDD um pouco mais comportada. Por outro lado, numa carteira que você está em crescimento, como é a de cartão benefício, um crescimento mais forte que a de cartão consignado, a PDD ela acaba machucando um pouco mais o resultado. Mas, sumarizando tudo, eu acho que os produtos, eles do ponto de vista de atraso, de inadimplência, eles têm dinâmicas bastante diferentes entre si. Perfeito, Flávio. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem do Ricardo Mendonça, da SVN Gestão. Como vocês estão se posicionando para uma eventual desaceleração da economia em 2025 em um ambiente de juros e inflação ainda elevados? Félix, poderia nos ajudar, por favor? Obrigado pela pergunta, Ricardo. Eu diria que, primeiro, o banco ele tem um balanço bastante sólido, né, e uma política de ALM bastante conservadora para passar por esses momentos. Segundo, que nós temos uma carteira de crédito, que é uma carteira de crédito bem segura, né, por ser basicamente operações com garantia. Então, nós estamos preparados para uma eventual desaceleração da economia, né, e com a nossa fortaleza, com a nossa tradição, nós entendemos que estamos totalmente alinhados para isso, né? Como eu disse, por ter um bom balanço, por ter uma boa estrutura de captação, uma boa estrutura de ALM, e por a nossa carteira ser uma carteira segura, né? Então, que acaba não enfrentando um aumento de inadimplência tão alto, né, quanto operações sem garantia. E isso é fruto da estratégia que nós implementamos em 2023, né, que foi de sair de carteiras mais arriscadas exatamente para estarmos melhores preparados em momentos em que a gente tenha um ciclo de alta inflação, de alta taxa de juros, que consequentemente trará uma maior inadimplência. Então, eu diria que nós fizemos a lição de casa já no decorrer aqui de 23 e 24, e estamos preparados para esse cenário, sendo bastante conservadores na nossa concessão de crédito.
Muito obrigado, Félix. Próxima pergunta vem da Leomar Fontoura, investidora. Apesar da recente melhora na taxa de juros do INSS, da taxa do consignado INSS, com o contexto macroeconômico desafiador, como o banco tem gerenciado a carteira de consignado para manter a rentabilidade e o crescimento? João, poderia nos dar um pouco de luz sobre esse tema? Obrigado, Danilo. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, acho que a gente falou um pouco aqui sobre todo o nosso esforço de eficiência. Eu acredito que a gente tem que trabalhar com os dados que estão aí. Quer dizer, a gente vem trabalhando nesse último ano com os spreads mais baixos utilizados nos últimos 15 anos do consignado e fomos capazes de, mesmo assim, melhorar nosso resultado. Além disso, a gente vem trabalhando além disso, a gente vem trabalhando bastante com a originação ordenada com parceiros de longo prazo e de maneira eficiente com todos eles e buscando as alternativas, né? Quer dizer, novos convênios, com outros convênios de entes públicos e tudo aquilo que nos traz um pouco mais de rentabilidade e especialmente trabalhando na venda de mais produtos para os nossos clientes. Essa combinação nos faz ter muita segurança de que nossos resultados vêm bem ao longo do tempo, mas infelizmente, como eu já falei, a gente tem que restringir alguns públicos, que são aqueles que têm mais inadimplência, e eventualmente trabalhar com tickets um pouco maiores, que são aqueles que nos dão um pouco mais de rentabilidade. Evidentemente, com uma mudança na taxa teto, a gente poderia estar atendendo um público muito maior e possivelmente aquele que é mais necessitado, que vem às nossas lojas, aos nossos correspondentes e através dos nossos canais digitais. Obrigado. Excelente, João. E a próxima pergunta vem do Olavo Artuso, do banco UBS. Olá, conseguem falar sobre o consignado privado? Mais especificamente sobre a análise de crédito, se será individual ou risco empresa? A taxa seria muito menor que a taxa atual? Acreditam em canibalização de outras linhas? Como seria a distribuição? Corban também entraria? Flávio, pode nos dar um pouco de cor sobre esse tema, por favor? Claro, obrigado pela pergunta, Olavo. Vamos lá, vamos falar um pouco então sobre o consignado privado. Acho que a primeira coisa que é importante falar, acho que cabe ainda uma série de definições que a gente ainda não tem total visibilidade de como isso vai funcionar, e obviamente que sem essas informações é um pouco difícil falar sobre o tema. Agora, dado que a gente já ouviu, já sabe sobre o tema, obviamente é um produto que interessa, é um produto que a gente sim está aprofundando e já está, inclusive, montando a questão da análise de crédito. E nesse caso, é uma análise dupla, né, que ela leva em conta tanto o risco individual, o risco de turnover, o risco da pessoa, quanto o risco da própria empresa, né, porque acaba existindo aí um risco de repasse, dado que a empresa precisa recolher a guia do funcionário do e-social. A gente entende que isso funcionando bem, essa dinâmica operacional funcionando bem, ela deveria ser um mitigador de risco, então deveria possibilitar taxas menores do que existe hoje para um crédito pessoal. Do nosso ponto de vista, a gente basicamente opera muito pouco com esse público, né? Hoje o que eu tenho com esse público, que é o pessoal que trabalha no setor privado, o pessoal que trabalha através da CLT, né? A gente basicamente oferece linha de antecipação de FGTS e alguma coisa muito pequena de crédito no nosso banco digital. Então, é um produto que, se ele entrar redondo, ele tem um potencial gigantesco aí de aumentar não só a nossa carteira, mas em termos de Brasil, aumentar bastante a carteira de crédito consignado privado no país. E basicamente aqui a grande sacada é que, através do e-social,
você acaba tirando o problema de escalabilidade que tinha no negócio consignado privado, que até então cada banco precisava fazer convênio com cada uma das empresas empregadoras, né? Então, uma vez que cai essa barreira da escalabilidade, a outra barreira que fica é gestão de risco. Mas gestão de risco, não havendo limitação de taxa, você precifica. Obviamente que não deve ser um produto que vai rodar numa taxa tão baixa quanto é um consignado público, quanto é um consignado do INSS, mas é um produto que provavelmente deve rodar numa taxa mais baixa do que a do crédito pessoal. E com relação à última pergunta do canal de distribuição, essa vem sendo uma discussão aí com o governo, né, de se limita o canal, se faz apenas no aplicativo do governo, do e-social, ou se abre canais. A gente ainda não tem total visibilidade sobre isso, mas a gente está se preparando sim para distribuir nos nossos canais e a gente acredita que o sucesso do produto passa por uma distribuição mais ampla, seja nos correspondentes, seja nas agências, nos aplicativos, ou eventualmente até no próprio aplicativo do governo. Então a gente vem se posicionando, acho que é cedo ainda para falar o nosso apetite, o quanto a gente vai estar agressivo, mas sem dúvidas é um negócio que nos interessa. Muito obrigado, Flávio. E nossa última pergunta aqui vem do Eliseu, investidor pessoa física. Bom dia, parabéns pelos resultados. A banco de consignado com ROI acima de 30%, explorando a base de clientes com produtos diversos. Gostaria de saber se há uma expectativa futura de um ROI próximo dos 20%. Obrigado. Félix, poderia nos ajudar com essa última pergunta? Sem dúvida, boa pergunta. Olha, nós estamos trabalhando para ser uma referência dentro desse mercado, né? Então, obviamente, eu costumo dizer aqui dentro do banco que a gestão de um banco não tem atalhos, né? Então, nós temos que ir ano após ano, cada vez mais, melhorando os nossos resultados e evitar qualquer tipo de distração ou qualquer tipo de tentação, né, que faça com que a gente traga um bom resultado de curto prazo, mas depois entregue isso na frente. Então, o nome do jogo aqui é consistência e buscar os melhores indicadores e as melhores práticas no mercado, né? Então, o banco não dá guidance, mas tenham em mente que a nossa ambição tem que ser não só uma referência, como nós já somos neste mercado do ponto de vista de marca, mas também uma referência nesse mercado do ponto de vista de resultados. Muito obrigado, Félix. Com essa última pergunta, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. Nosso time de RI está inteiro à disposição. Tenham todos um ótimo dia.